discernimento espiritual não é somente do Espírito de Deus, mas são de todos os espíritos, você vai percebendo algumas coisas. Então você vai perceber, isso não é normal. Eu não sei você, mas eu percebo quando eu estou sob ataque do inimigo. Eu percebo, é nítido, entende? É uma questão espiritual, não é uma questão aparente, mas eu percebo, opa, aqui está, minha casa está sob ataque, a minha vida está sob ataque. Eu começo a ver sinais e percepções do Espírito, e aquilo me leva o quê? Me leva agora a ter uma postura. E é isso que eu quero falar. Diante da guerra espiritual, existem duas coisas necessárias que você precisa saber: qual é a sua posição e qual a postura que você deve ter nessa guerra. O fato dela ser espiritual, nós tocamos aqui num aspecto místico. O que é uma questão mística? É algo que não vê, você não consegue explicar. Como eu já aqui compartilhei com você, como que explica a presença de Deus? Não tem como explicar a presença de Deus. Então é algo místico, né? Algo místico, não tem como ver, mas há uma percepção aqui, entende? E aqui eu sei que, por ser místico, a dificuldade é também que isso se torne prático, entende? Então a gente acha que a guerra vai acontecer, nós estamos vivendo uma guerra, ok, então é só ficar aqui, paradinho, que tudo vai passar. Não, você precisa ter uma postura correta diante da guerra. Você precisa ter a percepção correta, saber da sua posição e ter a postura correta diante disso. Para quê? Para que você seja fortalecido no meio disso. E aí no final da história você vai ver que a guerra espiritual, que a batalha, vamos dizer assim, que aquele momento de luta no espírito, é para você crescer, é para você avançar. Quando você tem revelação dessa posição, quando você tem a postura correta, você vai ver que aquilo, Satanás tenta abater você, ele tenta prejudicar você, mas por outro lado, você vai tocar na realidade. Nós falamos aqui algumas semanas atrás de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então até algo de ruim, de horrível que Satanás faça ou tenta fazer contra você, Deus, ele pega aquilo e torna aquilo bênção. Mas como, pastor? Ele leva você a amadurecer, leva você a crescer, leva você a se tornar mais agora, né, parecido com Cristo, leva você a tornar mais convicto. E aqui nesse aspecto místico, você precisa entender, o meu desafio é esse, né, e o Espírito vai, obviamente, conduzir tudo que eu vou falar, para que isso seja prático na sua vida. É um aspecto prático, irmãos. A guerra espiritual é um aspecto prático, é uma questão de fé. Então, mais uma vez, existe uma posição, existe uma postura, existem armas nessa guerra. E olha, então, se o seu pensamento é que é uma questão natural, o que Paulo está dizendo? Que as armas são poderosas em Deus para destruir esse pensamento. Porque talvez, como eu falei, em algum momento você se convenceu, foi convencido que é normal estar em depressão, é normal ter crise e ansiedade. Você convenceu, você se tornou um com essa enfermidade. Não, é normal. A questão de escassez financeira é normal. Não, isso aí eu já me convenci, a minha vida vai ser assim. Isso é um pensamento que se levanta contra o pensamento de Deus, se levanta contra a verdade de Deus sobre a sua vida. Então, se você acha que é normal sempre estar se sentindo desprezado e rejeitado, eu quero dizer para você, não é normal. Isso aqui é um espírito. Isso aqui é um espírito que produz esse pensamento na sua mente. Quando ele produz esse pensamento, e aqui, né, o nome para isso é o que? É o complexo de inferioridade. Você se sentir menos que qualquer outra pessoa. Eu quero dizer, isso não é natural, isso aqui é espiritual. E Paulo diz que as armas são poderosas em Deus para destruir isso, amém? Então, é necessário, vamos avançar, é necessário nós termos a clareza dessas duas coisas: posição e postura. O primeiro aspecto, então, da posição. A posição, ela está ligado àquilo que aconteceu conosco, né? Sempre eu ensino você que quando nós cremos, e Paulo nos mostra lá em Colossenses 1:13, que nós estávamos no império das trevas e fomos colocados no reino do Filho do seu amor. Ou seja, a nossa posição foi mudada. E aqui esse primeiro aspecto, entenda bem, ele aponta para uma questão passiva. Não é o que eu faço, foi o que Deus fez e teve uma implicação na minha vida. Então Deus enviou o seu Filho para que eu agora pudesse ser redimido por Ele. E a minha posição agora é de
filho. A minha posição agora não é de pecador, mas é de justo. E essa é a base necessária de entendimento para a guerra espiritual. Se você vai agora, para a guerra espiritual, como se fosse um alistamento, se você vai para a guerra espiritual sem ter a revelação e a convicção da sua identidade, você já começa perdendo. Você já começa derrotado. Por quê? Porque nós só somos vencedores por causa da nossa posição. Estamos em Cristo Jesus. Mas se você ir agora, entende, para esse embate, você ir agora para esse combate, com dúvida, com incerteza, de que você é filho, de que você é amado, de que você é justo, de que você é abençoado, eu quero dizer, você já começa derrotado. E é essa convicção que você precisa de ter diante dos desafios. Da sua posição, você é amado. Você está no amado. Nós estamos em Cristo. Nós estamos nele. A nossa posição, ela é de filho. A nossa posição é de amado. A nossa posição é de justo. Aqui, preste atenção, não há necessidade de ter atitude. Aqui a necessidade de receber primeiro. Primeiro você precisa tocar nessa revelação de quem você é em Cristo Jesus. Muitas pessoas, eles consideram a graça de Deus inicialmente como uma capacitação. A graça de Deus de fato ela nos capacita, mas antes dela ser uma capacitação, você precisa ter um entendimento que ela é uma posição. Então a graça é uma posição que Deus nos colocou. Deus pegou-nos, irmãos, e colocou na posição da graça, sem nenhum mérito, sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho. Ele decidiu, Ele escolheu você, como diz o texto, porque Ele decidiu no conselho da sua vontade. Olha só, Deus deu um conselho para ele, segundo a vontade dele, e que o conselho é Ele, sobre você. No conselho dele para ele mesmo, ele disse: eu vou fazer ele filho, eu vou fazer ela filho, eu vou trazer para ser meu filho, eu vou considerar como sendo um dos meus. Porque se você considera a graça uma capacitação, ela fica como se fosse um superpoder. Então você utiliza da graça no seu casamento, mas no trabalho não. Você utiliza da graça na vida da igreja, mas na guerra espiritual não. Então você meio que escolhe: eu quero usar graça, eu não quero usar graça. Mas a graça é uma posição, você precisa agora desfrutar disso. Você precisa crer para receber isso. E aqui está um dos maiores bloqueios que nós temos na nossa mentalidade. É a dificuldade de receber. É a dificuldade de entendermos. Eu sei que isso é uma revelação, mas existe um entendimento espiritual necessário nisso. Deus, Ele não ama você, Ele não amou você simplesmente quando Cristo morreu na cruz. Lá na cruz foi uma expressão do amor de Deus sobre a sua vida, mas Ele sempre amou você. Ele ama você em todos os momentos, você fazendo certo ou errado. Então isso nós podemos considerar que nós somos amados. Você não é amado quando faz certo, você é amado porque Ele decidiu amar você. Eu sei que é aí que vem o desafio. Quando eu faço algo errado, quando eu falho, quando eu fracasso, como que crê que eu sou amado? É difícil, naturalmente a mente é difícil, mas você precisa vencer isso pelo poder do Espírito de Deus que está dentro de você e declarar pela fé: eu sou amado de Deus, eu sou justo, essa é a minha posição. Eu e você não devemos ser guiados por esse aspecto do nosso pensamento natural, muito mais pelos nossos sentimentos. Então não é quando você se sente amado que você é amado, não é quando você se sente perdoado que você é perdoado, não é quando você se sente justo que você é justo, não, você é a posição que Ele nos colocou. E por que isso é tão importante na guerra espiritual? Porque Satanás, você acha, irmãos, aqui que está outro aspecto interessante. Satanás, ele não é onisciente. O que é onisciente? Ele não sabe de todas as coisas. Então, por exemplo, algo que o Espírito sabe, lembra que Davi disse que Deus, Ele sonda o nosso coração. Então Ele sabe. Então tudo que você está pensando, tudo que você pensa, nunca Deus vai ficar assim: não sabia.
Nunca você vai conseguir levar uma novidade para Deus. Deus, deu uma novidade para eu te contar. Ele vai dizer, tá bom, já sei. Por quê? Porque ele sonda, ele sabe de todas as coisas, ok? Satanás não sabe disso, ele não sabe. Mas ele é alguém que tem alguns anos de experiência. Então ele conhece você pelo seu comportamento. Então ele sabe quando você está triste. Por quê? Porque você comporta de um jeito quando você está triste. Faz sentido? Ele sabe quando você está irritado. Ele sabe o que irrita você. Por quê? Porque ele já viu quando você ficou irritado. Então o que você acha que ele vai fazer, irmãos? Está entendendo? E aí eu e você precisamos de saber da nossa posição em Cristo. Não estou dizendo que você não vai ficar irritado. Você vai ficar irritado. Você vai ficar triste, sim. Mas diante da guerra espiritual, você precisa saber, ter clareza e revelação da sua posição. Senão Satanás vai usar do seu comportamento para oprimir você. E vai dizer, olha aí, ó, viu? Foi ontem no culto? Ouviu a pregação, ouviu a palavra, levantou a mão, deu glória a Deus e aí, tá aí, ó, fazendo esse tipo de coisa. Que vergonha, hein? Aí você já perde, já se entrega, é verdade. Porque olha só, Satanás, ele é o acusador dos irmãos, a palavra diz. Uma coisa é quando acusa você do que você não é, né? Eu sei que às vezes se você não tem convicção, você vai se convencendo, né? É aquele que acha que é bonito ser feio, né? É aquele que Satanás fica dizendo para você que você é feio, mas você não é. Mas de tanto ele falar, daqui a pouco você, é verdade, eu acho que eu sou feio mesmo. É a mesma coisa de ser filho. Não, pastor, eu sei que eu sou filho. Satanás começa a sempre perguntar para você, será que você é filho de Deus? Ele vai dizer, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, que eu quero ver. Está entendendo, irmãos, aqui a estratégia maligna? Então eu e você precisamos de ter a convicção da nossa posição, que nós fomos colocados em Cristo Jesus, nós somos filhos, amados, justo, favorecido, escolhido, eleito, abençoado e vencedor em Cristo Jesus. É isso que você precisa saber. Então diante da guerra eu já entro como? Vencedor. Por quê? Porque eu fiz algo? Não, porque eu estou em Cristo. E a palavra diz que Ele é o vencedor. Ele é o vencedor. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está dizendo para Timóteo, lembra do dom que tu recebeu. E eu quero dizer para você, lembra daquilo que você recebeu. Nós lemos em Efésios, você recebeu o dom do Espírito, o selo do Espírito dentro de você. Lembra que o Espírito está dentro de você. Eu sei que às vezes você está tão imerso nessa guerra espiritual, você está tão preocupado com ela, você está lutando com as suas armas, que em algum momento você esquece aquilo que você recebeu. Você esquece do dom de Deus, que é o Espírito que está dentro de você. Paulo está dizendo, Timóteo, mas é por isso, eu quero que tu lembra, Timóteo, daquilo que tu já recebeu, do dom da justiça que está dentro de ti, porque esse dom, esse presente, esse espírito, Timóteo, que tu recebeu, não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo, esse é um espírito de poder, esse é um espírito de ousadia, esse é um espírito de intrepidez, esse é um espírito que diz que você é mais do que vencedor, esse é o espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse é o Espírito de Deus, Ele habita dentro de você. Ele está dizendo, Timóteo, lembra-se do que você recebeu, o Espírito de fé está dentro de você, o próprio Deus habita no seu interior, você já é vencedor nessa guerra, Ele já decretou a sua vitória. Não é enfermidade, não é crise financeira, nada, preste atenção, nada pode mudar isso. E aqui eu quero finalizar com a chave para você dessa postura. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Pode colocar-se de pé. 2 Coríntios 4, versículo 13.
Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Você crê que é vencedor em Cristo Jesus? Se você crê, você fala. Preste atenção, você não fala para crer. Você não fala para crer diante de uma guerra espiritual. Isso é diante de todas as circunstâncias, mas na guerra espiritual você não está falando para crer. Você está falando porque você crê. Naquela guerra, naquela batalha, Davi e Golias, Davi não está falando para crer. Davi está falando porque ele crê. Eu creio. Quando ele olha lá para Golias, ele já vê a espada decepando a cabeça de Golias. Ele já está vendo pela fé. E ele crê. E por que ele fala para Golias? Ele não fala para intimidar Golias. Ele não fala para gerar medo em Golias. Ele fala porque ele crê. Ele diz para ele: hoje mesmo a tua cabeça vai estar aqui na minha mão, Golias. Está entendendo o que eu estou falando para você? Satanás intimida você, mas não tenta intimidar ele. Não, irmãos. Não, as nossas armas são poderosas em Deus, nele. Então você crê, por isso você fala. Por isso que você, como é que nós lutamos a guerra? Falando, declarando, profetizando, repreendendo em nome de Jesus. Por isso que diante da enfermidade, diante da crise, você vai lá e repreende. Eu repreendo. O que é repreender, pastor? Repreender é tirar a autoridade, dizer: tu não tem autoridade aqui. Eu repreendo em nome de Jesus, Satanás. Aqui na minha casa não, aqui na minha família não, nos meus filhos não. Eu repreendo em nome de Jesus essa enfermidade. Você declara a cura, você declara em nome de Jesus: eu sou sarado, a minha família é sarada, o meu casamento é saudável, a minha empresa é saudável. Você crê, por isso você fala.